Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, e sem mais demora, passar a palavra para a pastora Tânia. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos na Tua casa e participamos, Senhor Deus, desse louvor tão maravilhoso, tão gostoso, tão cheio, Senhor Deus, de unção, tão cheio de sabedoria. Deus, conserva esse pessoal, Senhor Deus, seus filhos. Pai, nós sabemos que o Senhor se agrada, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então, muito obrigado por esses momentos. Agora, Senhor Deus, nós queremos que Tu esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para ouvir aquilo que Tu tens preparado para essa noite para nós. Então, Senhor Deus, fala através da Tua filha. Senhor Deus, usa ela com poder, graça, sabedoria, unção, poder, para falar para conosco nessa noite, Pai. Nós queremos Te ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Muito obrigada pelo carinho com que vocês nos tratam aqui nesse lugar. Às vezes vocês nos dão afeto, nos dão essa atenção especial, sem imaginar a importância que isso tem para nós. Para você ter uma ideia, nós temos uma agenda repleta todos os finais de semana e às vezes até os meios de semana. Ficamos pouquíssimo tempo em nossa casa e estamos fora dos filhos, dos netos, separados a maior parte do tempo. Então, quando recebemos um carinho, como recebemos nesta igreja, nós nos sentimos supridos de família, não é? Muito obrigada por isso. Muito obrigada por serem a minha família. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. 2 textos bíblicos que eu quero trazer à meditação. O primeiro está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Sobremaneira conhecido, sobremodo conhecido esse texto bíblico, porque nós já ouvimos e declamamos isso muitas vezes, onde está escrito assim: vós sois, porém, ou vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo, independente da versão que você tenha, repita comigo. Diz: vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhando no olho de quem está do teu lado, diga: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, exclusiva de Deus. Amém. Exclusiva de Deus. E Apocalipse capítulo 5 está o segundo texto que eu quero compartilhar com você. Esse texto é a visão do trono de Deus. E algo aconteceu no meio dessa visão. Está escrito assim, Apocalipse 5, a partir do versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vou repetir: com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, nós passamos aqui desde quarta-feira, ministrando assuntos de libertação, de cura. E se fôssemos reduzir a pequenas frases o que fizemos aqui, diríamos que nós tentamos desmascarar as astutas ciladas do diabo no meio do nosso povo amado, povo querido, povo de Deus. Eu disse que há um confronto de reinos. Eu disse que luz e trevas estão com foco na nossa existência, na nossa vida. E eu disse no dia que falei para as mulheres aqui em especial, que nós estamos na terra como alguém extremamente precioso, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E nós somos o foco dos mundos, mundo natural e mundo espiritual. Eu disse aqui em alguns flashes que Deus, quando formou a terra, o planeta, o mundo natural, Ele fez para nos dar de presente. Ele não precisa de coisas naturais. Deus não precisa de alimentos, Deus não precisa de ar atmosférico, Deus não precisa de água, Deus não precisa de nada que Ele formou no mundo natural para nós. E diz que quando Ele formou o homem, Ele o fez à imagem e semelhança de si próprio. Deus escolheu colocar a sua imagem no homem. E não formou esse homem para ser jardineiro do Éden, como muitos pregam. Ele formou esse homem para ser seu filho. Não havia no coração de Deus o desejo de ter servos cuidando do jardim que Ele formou. Mas havia no coração do Pai o desejo de colocar um filho para dominar, administrar e cuidar do presente que ganhou, do planeta Terra. Isso é muito claro quando a Bíblia nos fala em Gênesis 1:26, que Deus colocou o homem ali para dominar. Formou a sua imagem e semelhança e o colocou para dominar. Domínio é governo, igreja. Domínio é governo, para governar sobre a terra. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Às vezes as pessoas pensam que há uma contradição entre esse versículo e o outro que diz que a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. Não, não há contradição. A terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor, é o proprietário, legítimo proprietário. Mas eu quero te dizer que na figura jurídica do direito de propriedade, há uma diferença entre domínio e propriedade. Deus é o dono, Ele pode destruir, fazer nova terra e vai fazer. Ele vai fazer novo céu e nova terra. Mas o domínio, a permissão para ocupar e reinar, Deus deu para o homem. Quando Deus fez o homem, Ele fez um ser especial para formar na terra um povo que resplandecesse a glória de Deus. Um povo que Ele forma para o louvor da glória dEle. É como se Ele quisesse replicar na terra aquilo que de especial havia no seu coração. Autoridade, justiça, retidão, equidade. E você conhece a história, o homem pecou, destituído foi dessa glória. Havia nele o DNA de Deus, um espírito que veio de Deus. Esse espírito é o que fazia esse homem semelhante a Deus. A semelhança de Deus com o homem era marcada porque o homem era um espírito. E Deus era um espírito, e esse espírito na terra, que tinha um corpo, uma alma, estava condicionado no corpo, ele tinha o DNA de Deus. Ele perdeu
O espírito dele morreu quando ele pecou. A separação de Deus, a morte espiritual do homem deu-se quando ele resolveu desobedecer a Deus. Mas Deus não muda, na sua opinião, no seu sonho, no seu projeto. Ele envia o seu filho para resgatar esse homem, resgatar o caído, o perdido, o pecador, devolver para o homem a semelhança do Pai. É interessante, queridos, que em Filipenses capítulo 2 está escrito que o Filho se humilhou, tornou-se figura humana à semelhança de homens. Ele perdeu a forma que ele tinha. Era uma forma exclusivamente espiritual. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram espíritos os três. E de repente, no plano de Deus, para o resgate do homem, o Filho torna-se homem. Está muito claro, diz, tornou-se figura humana. Tornou-se semelhante ao homem. É como se Deus dissesse, olha, eu não desisto de ser semelhante a você. Eu te fiz semelhante a mim, você não quis continuar com essa semelhança, mas agora eu envio meu filho para ser semelhante a você. E na cruz do Calvário derramar o sangue que nos aproxima outra vez. E o propósito de Deus para nós, queridos, é o mais excelente que possamos imaginar. O inferno inteiro trabalha. Satanás e os anjos caídos trabalham para te dar uma identidade que você não tem. Eu falei aqui de um espelho mentiroso, um espelho que te dá uma imagem distorcida da real, como aquele espelho em que a moça anoréxica se olha e se vê gorda quando não é, e ela para de comer porque ela crê no espelho, crê na mentira, e continua crendo e continua comendo menos até que morre. E na verdade ela era magrinha, bonitinha, mas o espelho consegue dar a ela uma falsa identidade. E Satanás trabalha o tempo todo para destruir a nossa autoestima, para não nos vermos com o valor que nós temos. Quando eu contei a minha história aqui, na sexta-feira, eu falei que durante anos e anos e anos eu acreditei nessa imagem mentirosa. Você é burra, você é porca, você é estabanada, você não vai dar para nada. E essa era a identidade que eu tinha, porque recebia do diabo, pela instrumentalidade de pessoas, mas que eram usadas por Satanás, e acreditava nessa identidade. E o maior desafio do homem é saber quem ele é. Quem ele é. Eu digo, a maior indagação que o homem pode ter é saber quem ele é e para onde ele vai. De onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. Às vezes o futuro se nos apresenta como alguma coisa pequena, temporal, mas é eterno o nosso futuro. Se você perguntar para um jovem, um adolescente, o que você vai fazer no futuro? O que você quer ser? O que você vai fazer? Vou estudar. E depois? Aí depois eu vou me formar. E depois? E depois eu vou montar um negócio. E depois vou me casar. E depois vou ter filhos. E depois vou ficar velhinho. E depois... depois vou ficar mais velhinho. E ele nunca consegue pensar na eternidade. Ele nunca consegue pensar que o tempo que ele está aqui, dentro dessa casca chamada corpo, é um interregno de tempo. É um pedaço só. E é um pedaço muito pequeno. Porque você dimensionar 100 anos, que digamos que eu venha viver 100 anos, comparativamente com a eternidade, o que é eternidade? 1 bilhão de anos é pouco. 10 bilhões de anos é pouco. 808 trilhões de anos é pouco. Eternidade é o que, igreja? Bilhões de anos. Não dá para dizer, não dá para dimensionar. Porque é algo que nós não podemos compreender na nossa mente limitada. É algo que não tem nem fim nem começo. Não é só que não tem fim.
E nós nascemos com a eternidade no nosso coração, igreja. Nós somos um espírito eterno. Nós somos Joe, de outro mundo, sabia? Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Nós vamos descascar isso que você está vendo aqui, toda bonitinha. Baixinha, cabelo crespo. Isso aqui não sou eu não, isso aqui é minha casca, meu pacote, minha embalagem. Vai chegar uma hora que eu vou descascar. E o espírito vai sair livre daqui e vai ganhar nova casca. Uma casca que será eterna, que não descascará mais. Mas a nossa vida nesta terra é uma preparação para a eternidade. É um ensaio para a eternidade. Nós estamos aqui ensaiando para a eternidade. Definimos aqui pelas nossas escolhas a nossa eternidade. Andamos nessa terra em direção ao cumprimento do propósito para o qual nós nascemos ou nos distanciando desse propósito pelas nossas escolhas. O mundo até fala que somos alguma coisa mais ou menos. Mas nós somos mais do que isto. Se você pegar, eu disse isso aqui, um flash. Se você pegar informações a respeito do povo de Deus na terra, você vai ver que as revistas de notícias dizem que você é evangélico. No Brasil, o IBGE está fazendo estatísticas e fazendo um prognóstico que os evangélicos serão maioria na nação na década de 2020, 2030. Eu creio nisso, porque já somos 23%. E éramos só 7%. Então, queridos, o mundo quando olha para nós diz são evangélicos, são crentes. Mas a Bíblia não diz que somos evangélicos. A nossa verdadeira identidade é bíblica. A nossa verdadeira identidade é aquilo que Deus diz que nós somos. Em primeira mão, ele diz que somos filhos dele. Somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Herança é para filhos. Quando alguém chegar diante do Pai na eternidade e ele perguntar por que você acha que pode ficar comigo, você pode responder, porque eu li a Bíblia 300 vezes. Ele vai dizer, isso não te habilita. Ah, porque eu participei de todos os seminários da igreja, também não te habilita. Ah, porque eu jejuei. Fiz propósitos, também não te habilita. A única resposta que vai te habilitar a ficar na eternidade com o Pai é quando ele perguntar por que você acha que pode ficar comigo, você responder, porque eu sou teu filho. Eu tenho herança com o Senhor. E aí você vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Escute isso, igreja. Há um reino preparado no coração do Pai antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, antes de ser colocado no Éden, antes de Deus dizer haja luz, ele preparou um reino para nós. Às vezes pelo ativismo, pelo trabalho que temos e pela falta de discernimento do nosso papel, de quem somos, da nossa verdadeira identidade, nós dizemos que estamos implantando o reino dele, o reino dele, o reino dele, mas o reino dele é a nossa herança. Vinde benditos do meu Pai, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O primeiro texto que nós lemos aqui na Epístola de Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade, igreja. Uma raça eleita. Um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O outro texto que nós lemos em Apocalipse diz, digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações.
e os constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Diga reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra, está escrito. Novo céu, nova terra. A nova terra dos homens outra vez. E um reino eterno, onde Jesus reinará junto com os homens. Por causa disto, porque nesse reino eterno, e como Daniel viu, ele vindo para reinar com os santos na terra, ele tem um corpo até hoje. Ele não perdeu figura humana. Ele ganhou um corpo glorificado, mas ele tem um corpo, ele não é mais só um espírito. A visão que Daniel tem, vê alguém como filho do homem vindo governar na terra. A visão que João teve na ilha de Pátimos, ele vê um como filho do homem. A visão que o primeiro mártir do cristianismo teve, Estevão, quando estava sendo apedrejado, foi um como filho do homem em pé. E ele mesmo, quando fala da vinda dele, ele diz: e verão o filho do homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele nunca mais perdeu a forma de filho de homem. Ele nunca mais perdeu a forma humana. Ele nunca mais vai ter outra forma. Porque ele precisa de um corpo para governar na terra no meio dos homens. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que o Senhor tem falado ao meu coração? Que Satanás trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano e século após século. Para você acreditar que você é um mundo de outros paradigmas, outros adjetivos, mas não a raça eleita e não a nação santa. Satanás tenta colocar em você sentimentos de inferioridade. Às vezes diz para você que você é um drogado, é um adúltero, é uma prostituta, é um vagabundo, é um Zé Ninguém, é uma pessoa sem valor. Mas você não é nada disso. Você pode estar temporariamente enganada por ele, acreditando nessa mentira e vestindo essa fantasia temporária. Mas a sua identidade, ela foi gerada no coração de Deus. Ele te fez, só Ele sabe o que você é e quem você é. E Ele diz que você é raça eleita, é nação santa, é sacerdócio real. Agora eu quero te dizer algo que o Senhor falou comigo no final do ano que passou, fazendo palavras proféticas para esse ano que ia começar. Nós, como igreja, durante muitos anos também fomos enganados por Satanás. Ele nos convenceu por argumentos que são meias verdades, que nós só somos sacerdotes, não somos reis. Quando nós dizíamos que o Senhor Jesus, naquela visão do Apocalipse, que João vê ele com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e na coxa escrito Reis de Reis, Senhor de Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós acreditávamos que ele era Rei dos Reis da terra tão somente. Rei da rainha da Inglaterra, rei de um reinado qualquer do mundo. Não, ele é Rei de Reis, porque com o seu sangue ele comprou a nossa vida e nos tornou reis e sacerdotes. O reino dele tem reis que somos nós, os seus filhos. E nós, como igreja, aprendemos muito a parte sacerdotal. Aprendemos apenas a linkar o céu com a terra, atrair a glória de Deus para a terra. E achávamos que aquilo que estava fora dessa parede era secular. E aí vivíamos dividido entre o santo e o secular. Isso causou um mal muito grande no meio da igreja. Por quê? Porque terminou o culto aqui domingo, todo mundo pega seu carro, vai para casa, e aí segunda-feira cada um no seu trabalho, acabou a santidade.
Desligou o botãozinho do que é santo e do que não é. E aí ele conseguiu implantar no nosso coração a mentira de que vamos à igreja. Quando na verdade nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se alguém perguntar para mim quantos membros você tem na igreja, quantos membros? Eu tenho 2 braços e 2 pernas. Agora na igreja do Senhor tem milhares e milhares e milhares de pessoas. Satanás conseguiu tirar do nosso coração a convicção de quem nós somos. Ele não consegue nos manter no pecado, porque nós encontramos um Senhor que nos limpa e queremos mudar de vida, mas ele consegue nos manter sem a convicção de quem nós verdadeiramente somos. E a importância que nós temos é reduzida no nosso coração. E quando entramos nos lugares a partir de segunda-feira, secularmente, e não existe secular e santo, existe só santo. Porque se o templo do Espírito Santo vai trabalhar na segunda-feira, ele é santo, o Espírito Santo vai junto. O Espírito Santo não sai de mim para nada. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. No trânsito, na loja, no mall, no mercado, no banheiro, fazendo número 1, número 2. Ele entra comigo. Porque eu sou a habitação dele. Sou templo de Deus. E no final do ano, quando Deus me trouxe essa mensagem para falar uma palavra profética, eu desafiei a igreja onde eu preguei. Dizendo, você tem sido sacerdote, você tem cumprido essa função de atrair o céu para a terra, falando de Deus, implantando o caráter de Deus, adorando a Deus, orando, ministrando para as pessoas. As pessoas conseguem ver o espiritual em você, conseguem ver a manifestação de Deus em você. Tem os testemunhos porque você orou, você aconselhou, você ministrou, e aquilo tudo resultou em algo sobrenatural, algo do operar de Deus, algo do agir de Deus na terra. Ótimo, você tem feito isso. Agora você precisa cumprir a parte de rei. Sabe qual é a parte de rei, igreja? É um governo da terra, onde nós andarmos e aonde estivermos e no que fizermos, nós manifestarmos o caráter de Deus. O Senhor quer filhos dele na magistratura, como juízes, que coloque as mãos sobre o processo e ore e diga, Senhor, ajuda-me a fazer justiça dos homens com temor da justiça do céu. Mas ele quer os filhos dele juízes. Ele quer os filhos dele comerciantes, ele quer os filhos dele motoristas, ele quer os filhos dele professoras, babysitter, house clean, ele quer os filhos deles em todos os lugares da terra. Mas ele quer que os filhos dele manifestem o caráter dele em todos os lugares. Porque aí nós estaremos verdadeiramente cumprindo um governo na terra. Colocando o pé numa casa e abençoando aquela casa onde formos colocados. Estendendo a nossa mão para os lugares onde nós passarmos e abençoarmos aquele lugar. Sermos boca de Deus na igreja e fora dela. Expressarmos o caráter de Deus em pequenas coisas. Às vezes são detalhes sem importância, igreja. Parece sem importância. Não há nada sem importância. Até a tua palavra espiritual. A Bíblia fala que de toda palavra proferida nós vamos dar conta no dia do juízo. A palavra que falamos para os filhos, para a esposa, para o marido, a irmã veio pedir perdão hoje aqui. Que grandeza é isso. A palavra proferida para o irmão, a palavra ou de maledicência ou de bênção. Se nós somos sacerdotes real, nação santa, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, tudo em nós precisa manifestar a graça de Deus. O fato de eu congregar, dizimar, ofertar e adorar nos dias de culto não me libera de mudar de vida, de caráter e de comportamento nos outros dias da semana.
O que aprendemos aqui, queridos, esses dias, relacionamentos, pais, filhos, esposos, esposas, isso tem que ser a tônica da nossa vida. Não é apenas quando estamos bonitos, arrumados de terno aqui dentro. Existem aquelas historinhas antigas que a gente conhece, o menininho que chega para o pastor e fala: pastor, por que só tem culto quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Por que não tem terça e quarta também segunda, pastor? Por que não tem todo dia? Pastor, por que não tem culto 2 vezes por dia? O pastor fala: mas que menino crente é esse? Meu Deus, que beleza de menino. Aí chama o menino e fala: vou chamar você para testemunhar, mostrar para a igreja que você é crente mesmo. E o menininho vem aqui na frente: igreja, olha que essa criança, tá vendo? Essa criança quer culto de segunda a domingo, 2 vezes por dia. Assim que todo mundo tinha que ser crente mesmo. Aí o menininho levanta a mão: pastor, deixa ele falar, o menino é crente, está dando testemunho. Ele fala: não, pastor, não é porque eu sou muito crente, é porque aqui meu pai não fala palavrão, pastor. Lá em casa ele fala. O nosso proceder, queridos, no trânsito. Um dia em Atlanta, um jovem falou assim para mim, ele foi me buscar no hotel onde eu estava, né? A igreja lhe deu a incumbência de me apanhar e ele, pá, ultrapassa o limite de velocidade. Primeira vez, pá, ultrapassa o limite de velocidade. Segunda vez, foi me buscar atrasado, né? Então agora estava preocupado com os pais, queria chegar na hora. Aí ele olha para mim de rabo de olho, ele fala: pastora, tudo bem? Tudo bem, filho. Aí ele ficou mais à vontade, ele disse: minha mãe fala que quando a gente ultrapassa o limite de velocidade, os anjos saem do carro, pastora, é verdade? Falei: é, só que sua mãe contou só metade da história. Os anjos saem e os demônios entram. Porque você está transgredindo regras de trânsito. Hoje de manhã eu vi o pastor falando a respeito do estacionamento ali. Queridos, o nosso testemunho tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que reinar nessa terra como reis. O nosso comportamento tem que ser íntegro e santo, e santo, e santo, e santo todo o tempo. O Senhor não quer apenas colocar os filhos dele no céu, na eternidade, na terra para reinar. Mas ele quer colocar os filhos deles reinando agora na terra. Porque nós fomos comprados por Deus para isto. É propriedade exclusiva de Deus. Não tem coisa mais dolorosa do que você ver um carro escrito assim: propriedade exclusiva de Jesus, estacionado no lugar errado. Se é propriedade exclusiva de Jesus, tem que estar no lugar certo. Nossa vida tem que estar no lugar certo. O nosso testemunho tem que estar no lugar certo. Nossa vida tem que ser uma carta viva. Uma carta viva para o mundo. Na hora de dar o troco, na hora de pedir licença, na hora de responder a uma ofensa, na hora de responder a um apelo, a uma solicitação. Eu estava no aeroporto de Brasília, muito cansada, viajando muito. E havia uma conexão demorada. As conexões demoradas cansam mais a gente do que o voo. Fica horas dentro do aeroporto. Toda viagem para o norte do país tem conexão em Brasília e sempre é demorada. E era julho, período de férias escolares. Quando apareceu lá no painel que o embarque imediato, eu me levantei junto com o pastor Otto e fomos rapidinho para o portão de embarque, porque lá há prioridade para maiores de 65 anos. E eu olhei à minha volta, não vi prioridade de ninguém ali, porque ou maior de 65, ou pessoas com necessidades especiais, ou gestante, ou pessoas com crianças de colo, são os que têm prioridade. E eu olhei, não havia ninguém em cadeira de roda, não havia nenhuma gestante, e também não havia ninguém com criança de colo. Havia uma tia, certamente, que com período de férias, passeando com os sobrinhos, mas os meninos de uns 8, 9 anos de idade, todos eles na mesma faixa etária, fazendo bagunça, pulando lá no aeroporto, como as crianças nessa idade são cheias de vigor.
E aí eu, cansadíssima com a minha bagagem de mão, fui para frente. Quando começou a chamada do embarque, aquela tia com aquelas crianças todas veio na nossa frente, assim, igual um vento, quase me derruba. E aí, imediatamente, eu me senti irada. A ira, queridos, é um sentimento. Sentimento não é pecado. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. A ira não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com ela. Pecado é como que você vai reagir a ela. Se você arrumar um saco de boxe e boxear aquele saco de boxe até passar a ira, não é pecado. Se você der um grito, enfiar a cabeça no travesseiro e morder o travesseiro, não é pecado também. Pecado é você ofender a pessoa que você está irado, ao invés de ter domínio próprio e conversar adequadamente. E quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, você sabe disso. Claro, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Se eu me iro, eu dou lugar para o diabo, e se eu dou lugar para o diabo, eu tenho um demônio que me acompanha. E eu fiquei irada. Irada porque aquela mulher grosseiramente se joga na minha frente, com aquelas 5 crianças, e eu com a minha prioridade legal, e ela querendo fazer bagunça. E a primeira ideia minha é fazer um barraco, como dizem no Brasil, né? Dizer para aquela mulher, com pompas e circunstâncias: sai da minha frente, você não tem direitos de prioridade. E a vontade de até dar uma carteiradinha, falar: eu sou juíza, entendeu? E de lei eu conheço, né? E você não está com criança de colo, você está com 5 meninos bagunceiros, espera a sua hora. Mas há em mim um espírito do céu, um espírito de Deus. E o Espírito Santo fala comigo: acalme-se, minha filha. Você não perde nada de deixar eles passarem. Agora, se você fizer o barraco que você está pensando em fazer, imediatamente todo mundo vai olhar, vai chamar atenção. Talvez essa mulher tenha uma reação de bate-boca e não de comprometer-se a obedecer o que você vai falar. E se ela bater a boca, vai todo mundo observar a gritaria. E o que é que esse povo vai dizer quando amanhã ligar a televisão e você está pregando o evangelho num programa de televisão e eles reconhecerem que é a mulher do barraco do aeroporto de Brasília? Você entende o que é ser uma carta viva de Cristo? Você é uma carta viva de Cristo. A hora que tá todos os aviões atrasados e aquela moça que está no balcão não tem responsabilidade nenhuma por isso. E você não tem que gritar com ela. E você não tem que chegar e dizer: eu sei dos meus direitos. Você tem que ter paciência e até interceder por ela, porque ela está em maus lençóis. Porque a companhia aérea que é responsável não é ela, mas ela é a moça da linha de frente. Se você é um servo de Deus mesmo e tem esse papel de reinar na terra, você não pode enfeitar um carro para vender, esconder os defeitos dele. Dá uma guaribada, como diz lá no Brasil. O carro está cheio de buracos, você passa uma massa mais ou menos e tampa esse buraco para vender. Você não pode fazer isso. Você tem que ser sincero, transparente. Sabe o que é sincero? Sincera. Porque Deus espera isso de nós, igreja. Nós temos um modelo, esse modelo é Jesus. É um modelo também que nos ensina a sermos simples. Simples. Certa feita eu estava em Recife